Quando nós começamos a falar ontem sobre o capítulo 15 de Lucas, esse capítulo 15, ele começa com os fariseus criticando Jesus. Então, mostrando ali o coração desses fariseus, desses mestres da lei, dos religiosos, criticando a conduta de Jesus, porque ele se relacionava, se envolvia com cobradores de impostos e com pecadores. Ele se envolvia e esses pecadores também se envolviam ali com ele. Estavam ali próximos a ele, aprendendo. E aí ele começa a contar as 3 parábolas do capítulo 15, que mostra o coração do bom pastor, o coração de Deus, o coração que faz com que o Senhor supere e quebre qualquer... Porque Ele é o santo de Israel e Ele, por amor, Ele quebra todas essas dificuldades que talvez a gente esteja enxergando por amor ao perdido, por amor àquele que precisa, por amor daquele que não tem o conhecimento de Deus. Então, Ele se coloca por amor como a esperança do perdido, como a esperança da ovelha perdida, como nós vimos ontem. E hoje nós vamos ver um outro aspecto numa pequena parábola que Jesus conta no capítulo 15. O tema do 16º dia é a mulher que conhecia sua casa. E nessa parábola, a figura muda completamente. Na primeira, é um homem que é um pastor de ovelhas, um trabalhador, pastor de ovelhas. O ambiente é um trabalho com os animais, né, pastoreando as 100 ovelhas, e uma se perde no deserto. O ambiente é exterior, é lá fora, é no deserto. Esse é o ambiente, é o retrato da primeira parábola. Já na segunda parábola, é um objeto de pequeno valor, uma pequena moeda, dentro de uma casa, é um ambiente interno de uma casa, e é uma mulher e não um homem, né, que procura essa moeda perdida. Essa é a segunda parábola, que eu creio que todos vocês conheçam esta parábola. Mas vamos ler. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o verso 8. Que fala assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Até aqui. A parábola fala de uma mulher que acende a candeia, acende a lamparina para procurar essa moeda que se perdeu dentro da sua casa. Essa mulher conhece a sua casa, ela é a dona da casa, e ela sabe dessa necessidade de colocar luz em alguns cantos escuros da sua casa. Ela ilumina os lugares que ela sabe que potencialmente a moeda pode estar lá e está escuro, e precisa colocar luz para que ela possa encontrar. Ela coloca luz na situação para que ela pudesse enxergar melhor. A segunda coisa que ela faz, ela varre a casa. Ela faz um trabalho, ela usa um método para procurar essa moeda. Ela vai varrendo os cantos, varrendo, né, devagar, para não juntar pó. E ali ela tem um método, né, para filtrar ali a sujeira, para poder encontrar a sua moeda.
O texto fala que ela busca isso atentamente, ela procura cuidadosamente, prestando atenção, com cuidado, para não passar por cima, para não fazer muita poeira, com muito cuidado, com muito zelo, muita sensibilidade, para encontrar aquela moeda. Ela, de fato, se empenha nisso. E ela trabalha até encontrar, né, até o fim. Ela tem uma persistência para cumprir, né, para terminar o trabalho que ela se propôs, quer encontrar a moeda. Então, nós estamos falando de servir, de trabalho, de trabalhar. E ela empenha todo esse trabalho para poder encontrar a moeda, e depois que acha, convida suas amigas, suas vizinhas para celebrar. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre o zelo de conhecer bem a sua casa, ou a sua casa espiritual, a sensibilidade para valorizar aquilo que parece pequeno, e a importância das relações comunitárias. Vamos lá. Existe uma série de simbologias sobre tudo isso, mas a questão aqui é: Jesus conta uma parábola e ele se coloca nessa parábola, na primeira parábola, talvez a gente tenha mais facilidade, como o bom pastor, o pastor que traz a ovelha nas costas. Mas aqui, Jesus está trazendo um aspecto da pessoa de Deus, que é um aspecto feminino, da mulher. É um atributo desse amor, desse zelo, desse cuidado, dessa visão diferenciada que só a mulher tem, como aquela que conhece muito bem a sua casa. A gente usa, pelo menos antigamente, a gente usava a expressão a dona de casa, a dona da casa. Se há alguém que sabe e conhece cada cantinho, cada particularidade, cada lugarzinho na casa, é a dona da casa. Ela tem algo especial, que é dado por Deus, uma sensibilidade. A mulher tem uma forma, aqui para nós homens, né, ela tem uma forma que Deus colocou nela que é diferente da gente. Ela consegue ver, fazer e agir de algumas formas que para nós é bastante difícil. E aqui é muito interessante porque Jesus está dizendo, Deus é assim. Deus tem esse aspecto também, do detalhe, da valorização, do zelo, do cuidado, de não deixar nada passar despercebido. O nosso Deus também zela por tudo isso. Então a gente precisa aprender, principalmente nós, homens que estamos aqui hoje, nós precisamos aprender alguns aspectos do trabalho do reino de Deus com essa mulher, porque ela é o exemplo daquilo que a gente precisa ser e fazer. Então, colocar luz, a luz, claro, é a luz do Espírito Santo, né, que ilumina cada cantinho da nossa vida. Varrer esse método, essa disciplina, essa dedicação, é também fácil de entender, né? A gente precisa ter um método, uma disciplina para poder chegar a algum lugar. O zelo, a sensibilidade e a persistência são as características dessa mulher. A mulher, ela percebe alguns detalhes que o homem, ele não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Dentro de uma casa, existem alguns aspectos da casa que é o olhar feminino que consegue enxergar. Eu não sei você, mas eu já tive várias experiências assim dentro da minha casa. Quando, por exemplo, eu passo um
pano na casa? Já passou pano na sua casa? Primeiro você tem que varrer, depois você passa o pano. Na minha casa é assim que eu aprendi com a Beth. Né? Você tem que varrer primeiro, ou passar o aspirador, depois você passa o pano. E quando eu passo o pano, tem o produto lá, né? Você passa o pano, tá bom. Para mim tá bom. Quando eu olho o chão tá bom. Mas a mulher, ela consegue enxergar bem melhor do que o homem. Já aconteceu algo parecido com você na sua casa, irmão? Aconteceu? Ela consegue enxergar, porque ela tem uma visão mais apurada para o detalhe da casa. O homem, eu lavo louça na minha casa. Eu lavo a louça está lavada, está boa. Para mim está tudo bem, está limpa. Né? A Beth, ela passa lá, ela sente um cheiro, aqui tem um cheiro diferente, que ela consegue pegar aquele, não, isso aqui você tem que lavar de novo, com água quente, com tal produto, que aí vai ficar limpinho, vai ficar bom. Então ela consegue enxergar alguns detalhes que a gente não consegue. Valorizar certas coisas que talvez para nós não seja tão importante assim. A gente até fala que a casa, ela tem que ter o toque feminino. Se não tiver o toque feminino, o homem não vai gastar dinheiro com coisinhas para decorar a casa. Eu não gastaria meu dinheiro com isso. Mas a mulher, ela coloca aquela beleza no lar, o toque feminino, né? Todo aquele ambiente para ficar preparado. E também a delicadeza naquilo que é mais frágil, mais delicado. Tem coisas que até o homem poderia fazer dentro de casa, mas não dá, é a mulher que precisa fazer. Ela faz assim com uma delicadeza, no detalhe ali, né, para deixar aquilo como deve ficar. Então são esses aspectos da sensibilidade que, se a gente levar isso para as questões espirituais, é bastante sério. Porque talvez o homem seja meio até relaxado nas questões espirituais e passa muita coisa batida sem ele perceber. Enquanto que a mulher tem uma percepção mais refinada dessas questões do valor, daquilo que se está perdendo, do que precisa jogar luz, do que precisa procurar com mais carinho e prestar mais atenção. Quando eu faço um casamento, eu gosto muito de trazer uma palavra sobre os sentidos humanos, porque nós, humanos, somos compostos, né, pelos alguns sentidos, e, claro, quando nós de dois se faz uma só carne, esses sentidos se manifestam através da família do casal. E um dos sentidos que, para mim, expressa muito essa qualidade da mulher, é o olfato. É sentir o cheiro. Porque o olfato, ele é perceber o invisível. Ele é, sem você enxergar, você tem um alerta daquilo que você está enxergando. Então, pelo olfato, você chega perto de alguém que está com um cheirinho agradável, suave, gostoso. Você já sabe, pelo cheirinho, que aquela pessoa conseguiu passar em casa, tomou um banho, colocou uma roupa limpa, passou um perfume, e está ali. Você sente isso que é invisível, mas você começa a entender o que aconteceu. Você chega, abre a porta da sua casa no domingo, próximo à hora do almoço, ou na casa de alguém que você vai visitar, e sente aquele cheiro do assado na panela, né, daquela carne que está quase pronta da hora do almoço. Você não vê, mas você já
enxerga o invisível pelo olfato. Você sabe, glória a Deus, né? Cheguei e o almoço está quase pronto, porque você enxerga o invisível. Ou quando você chega num ambiente perigoso, num ambiente que você sente um cheiro de podridão. Você não sabe, mas você começa a procurar. Tem algum bicho morto aqui. Tem alguma coisa errada aqui. É um alerta, né? Ou um perigo de explosão, ou qualquer outro tipo de perigo. A mulher, para mim, ela tem essa sensibilidade, levando agora para as questões espirituais, de percepção daquilo que ainda está invisível. Quando ela sente o cheiro do mal, do perigo, daquilo que aqui tudo bem, você pode estar tranquilo, aqui não vai ter um perigo para você, mas ali é perigoso, ali é complicado, toma cuidado. As mulheres conseguem perceber isso melhor. Cuidado, senão você vai cair numa cilada. Cuidado com aquela amizade, cuidado com aquele ambiente, cuidado com aquela armadilha. Toma cuidado. Essa percepção é algo que a mulher tem, porque, não sei porquê, mas Deus a criou dessa forma. Então, a gente já tem que aprender, nós homens precisamos aprender com essa mulher da parábola e também aprender com as mulheres que estão ao nosso redor. Talvez para evitar até de quebrar nossa cara em algumas situações. Uma outra coisa também que é muito importante, irmãos, e isso é que transforma as mulheres nas grandes heroínas dessa geração no reino de Deus, essa mulher, ela tinha amigas e vizinhas, ela tinha bons relacionamentos, ela tinha gente ali ao seu redor que ela podia chamar para perto para um momento de celebração, para um momento de festejar. Isso também é uma característica muito mais apurada nas mulheres, essa socialização, amizade, chamar para fazer as coisas juntos, estar festejando. Quando a gente pensa numa festa também, lá na nossa célula, de vez em quando, a gente faz uma festa lá, né? Assim, se um homem for fazer uma festa, ele só vai pensar em comprar carvão, carne e refrigerante. A mulher, não, vamos decorar mesmo, vamos colocar uma coisinha ali, vamos, não é? Ela tem a festa fica mais alegre, né, com a ação da mulher. Então, essa mulher aqui também chama todo mundo para festejar e torna esse ambiente mais alegre. O trabalho da mulher traz mais alegria, né, para servir ao Senhor. Agora, essa casa, eu quero trazer dois aspectos dessa casa. Primeiramente, essa casa somos nós. Nós estamos aqui caminhando para aprender a servir ao Senhor com liberdade, com alegria, mas eu preciso olhar para dentro de mim. Permitir que o Espírito Santo prescrute o meu interior. E nisso eu preciso ter essa sensibilidade de jogar luz para dentro de mim. Senhor, enxerga, me ajuda a enxergar os lugares escuros da minha vida, porque a gente está falando daqueles fariseus que criticavam Jesus, daqueles homens que criticavam o que Jesus estava fazendo. Então eu preciso, Senhor, coloca a luz aqui no meu peito para ver se eu não sou um desses fariseus. Eu preciso enxergar se eu não estou perdendo esse valor. Ter uma disciplina. Nós estamos caminhando numa disciplina aqui. Então, dentro dessa casa precisa ter disciplina. Precisa ter um método. Eu preciso buscar aquilo que dentro de mim pode estar se perdendo. E valorizar isso. Pode ser algo aparentemente pequeno, mas é importante. Até a saúde é importante. Irmãos, até nisso, as mulheres cuidam muito mais da saúde do que os homens. Deus colocou isso nelas. E a gente, às vezes, conversando, fala assim, ouça a sua mulher, ouça a sua mãe, né? Porque são cada detalhe, meus queridos irmãos
Você que é macho raiz, você se identifica comigo, com o que eu estou falando aqui. Você não enxerga, você não vê, você não acha importante. Por isso que a gente precisa, até mesmo para a nossa vida espiritual, começar a ouvir um pouco mais essa sensibilidade do cuidado que Deus colocou no coração das mulheres que estão ao nosso redor. E se tem uma coisa que mulher também é, assim, ela não desiste, né? Quando ela quer uma coisa, você conhece mulher assim? Quando ela quer uma coisa, ela vai com diligência, vai até conseguir. Eu nem sei onde a Beth está hoje. Ela está ali. Não é assim? Vai até que ela consegue. Homem não, não, deixa para lá, está muito complicado isso aí. Então a gente precisa aprender muito com essa mulher da parábola e com as nossas mulheres que estão ao nosso redor. Para tentar ser prático aqui, porque, irmãos, tinha tantas histórias de mulheres heróicas que eu nem consegui escolher uma hoje. Tá? Não consegui definir uma. Porque, de fato, as mulheres na história, né, nessas questões da sensibilidade, de procurar, de enxergar, tem muitas histórias. Mas pergunta que uma mulher faria e que talvez nós, como homens, teríamos dificuldade de fazer para tratar agora a nossa casa, a nossa família. Porque depois que o Espírito Santo está tratando a minha casa, que sou eu, aí eu tenho uma condição de tratar a minha família. Algo mais ou menos assim. Olha que pergunta. Quando foi a última vez que nós conversamos de verdade? Essa pergunta é muito mais fácil uma mulher fazer do que um homem. Quando foi a última vez que nós conversamos de verdade, meu amor? Você sabe que é ela que está falando com você. Sabemos o que está acontecendo no coração um do outro. Quando fala essa coisa de coração, né, o homem tem dificuldade com isso. Mas a esposa, a mãe, a mulher, ela tem essa sensibilidade. Quando foi a última vez que nós nos abraçamos com carinho? Quando a mulher está percebendo que o valor do carinho está se perdendo. Pela vida, pela correria, pela dinâmica, pelas preocupações, pelo trabalho, por tudo. E para o homem está tudo bem. O homem, eu não posso entrar em mais detalhes, né? Não é palestra de casais, mas para o homem está tudo bem. Mas para a mulher, quanto tempo faz que a gente não se abraça assim com carinho, né? E várias outras coisas aqui, nosso tempo está acabando, mas sobre a família, sobre os filhos. Talvez a gente não esteja enxergando algumas coisas perigosas que podem lá na frente explodir, mas a mulher enxerga. Isso é espiritual. Perguntas como, será que ele ou ela está mais isolado do que o normal? Parece que ele está mais isolado do que o normal. Não compartilha mais as histórias do dia com a gente. Você percebeu isso? A mulher vai perceber antes que esse valor na família, dentro da casa, está acabando. Como que é a reação dos nossos filhos? Como é que está em vir para a igreja? Nossos filhos, eles estão com resistência, já começam com alguma resistência para vir à igreja? Parece que pode ser que um valor ali está se perdendo. Horários, histórias que você sabe que são mentirosas, a mulher consegue perceber mais. Isso aí é mentira, tem um problema lá, precisa investigar.
E aí nós precisamos jogar luz com sabedoria, jogar essa luz dentro da nossa casa, ter diligência, não sair atropelando, porque Jesus não saía atropelando os pecadores, né, as situações e afastava, mas ele trazia para perto. Saber trazer para perto o marido, a esposa, os filhos, para serem tratados. E a partir daí, irmãos, é que a gente vai poder ser luz para esse mundo. Então, eu preciso iluminar a minha casa espiritual, para poder jogar luz dentro da minha família e depois ser luz para o mundo, como o Evangelho vai nos ensinando. Amém? Muito bem. Eu devia até pedir para você fazer uma selfie com uma mulher do seu lado hoje, né? Mas o tempo da selfie já acabou. Então fica em pé no seu lugar. E repita comigo. Nada é insignificante. Sirva ao Senhor com alegria. Valorizando cada vida. Sirva ao Senhor com liberdade. Nos detalhes que poucos veem, mas sirva ao Senhor. Amém.